Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu me chamo Fábio Júnior Mesquita, sou professor formado em Pedagogia e Letras e mestre em Educação. Estarei trabalhando com vocês aí os conteúdos da nossa prova discursiva, tá certo? Bom, na aula de hoje falaremos especificamente a respeito das características do texto dissertativo argumentativo e também aí as exigências da banca para que a gente já possa ir se preparando e pensando a respeito de como elaboraremos essas questões, essas duas questões, no momento do exame, tá certo? Pois bem, a primeira pergunta que nos ocorre quando a gente começa a falar sobre textos dissertativos é o que é a dissertação, até para que a gente comece a se nortear, tá certo? Então, vamos aí pensar sobre a dissertação. O que vem a ser a dissertação? A dissertação, então, ela é essa ação de dissertar, de discutir, tá certo? De discorrer sobre um tema de maneira sistemática, de maneira clara e de maneira abrangente. Abrangente aí pensando essa discussão de forma que abarque o máximo de conteúdo, o máximo de informação, o máximo de argumentos possíveis, que dê conta de abraçar todo essa gama de informações e argumentos para que a gente possa, então, estar expressando aí o nosso conhecimento, tá certo? Quando a gente pensa essa discussão, esse debate aí de uma forma clara, nós estamos falando, então, desse texto que faz ali o uso da coesão, faz uso dos seus conectivos, que faz uso de conjunções para que ele possa estar com uma fluidez na leitura, de forma que ele possa estar claro, de forma que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e essas pessoas elas tenham então condições de ler e entender acerca do que falamos, tá certo? E de maneira sistemática, porque, como veremos mais adiante, seja uma prova discursiva, a resposta aí, que chamamos de respostas de questões abertas, seja a prova discursiva, seja uma redação, a gente vai perceber que existem sistemas, existem padrões, existem moldes de como responder a essas questões, de como discorrer sobre, de como escrever sobre, tá certo? Então, a maneira sistemática é justamente pensando início, meio e fim. Esse argumento, essa discussão, essa dissertação, esse debate, ele tem que acontecer com essa progressão. Tem que existir uma apresentação daquilo que falamos, tem que existir esse desenvolvimento e tem que existir esse fecho, essa conclusão, essas considerações acerca daquilo que falamos, tá certo? Pois bem, nós então vamos perceber que existem aí dois tipos de dissertação, tá certo? Que é explicativa e argumentativa, beleza? Tranquilo até aí? Mas nós precisamos entender o que vem a ser essa dissertação explicativa, até mesmo para que, ao fazermos um texto, a gente tenha capacidade de discernir ali, de identificar se aquele texto é um texto explicativo ou é um texto argumentativo. Por que isso? Vamos pensar que lhe foi cobrado um texto, uma redação explicativa, e você elabora argumentos em cima dessa dissertação. A chance, e esses argumentos aí que defendem um ponto de vista que você assumiu no início do seu texto, e você embasa ele todo nessa defesa desse ponto de vista que você construiu no início. Bom, esse não é um texto explicativo, então a chance de você receber uma nota inferior à dos demais concorrentes por ter optado por um outro tipo de texto é muito grande. E o mesmo ocorre no inverso. Na verdade, na maior parte das vezes, acontece justamente o inverso. As pessoas, os avaliadores, pedem lá, a banca, de modo geral, pede um texto argumentativo, mas o que chega aos corretores são textos explicativos.
A gente vai ver essa diferença aí para que a gente não incorra nesse erro, tá certo? Vamos então começar com o texto explicativo. Bem, a dissertação explicativa, ela tem aí como principal característica a apresentação de informações, sem que ela tenha então o intuito de convencer o leitor. Olha que interessante. A dissertação explicativa, ela busca apenas explicar aquelas ocorrências, aqueles fatos. Ela busca apenas apresentar informações. Ela não tem interesse nenhum em convencer, em mudar, em persuadir este leitor, tá certo? Independente do que este leitor pense sobre aquela temática em questão, não é de interesse da dissertação explicativa confrontar ou apoiar esta opinião, tá certo? Então, o objetivo central desse tipo de texto é apenas o de informar, sem que ele então precise assumir uma posição em relação ao tema que está sendo abordado. Perfeito? É muito importante que a gente entenda isso. Toda vez que o seu texto ele apenas informa e ele não assume uma posição, ele é uma dissertação explicativa, beleza? Onde que a gente encontra esse tipo de texto? Bom, esse texto aí, esses textos em geral, eles são muito usados aí em livros, em aulas, tá certo? Eles vão aparecer também em resumos escolares, nas enciclopédias, em textos científicos, nos verbetes de dicionários, nos textos para transmissão de conhecimento em diversos meios de comunicação, como na internet, em jornais e em revistas. Bom, a gente vai perceber que, como nesta aula, por exemplo, que não existe o interesse em defender um ponto de vista, em argumentar, em apresentar qual dessas dissertações é correta, qual forma de escrever elas é mais adequada, enfim, não existe este interesse, existe apenas o interesse de informar a respeito da dissertação explicativa e da dissertação argumentativa. Neste caso, nós temos então aqui apenas o objetivo de informar, não sem o objetivo de defender um ponto de vista, nós temos então aqui uma explicação, seria se transformado em um texto escrito, uma dissertação explicativa. O mesmo ocorre aí nos textos científicos. A gente vai perceber também em verbetes, em enciclopédias, nos dicionários, tá certo? Vamos então a um exemplo aí prático, vamos a essa definição aqui. Neste exemplo nós lemos: a locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um adjetivo, caracterizando um substantivo. A maior parte das locuções adjetivas é formada pela proposição de um ou mais substantivos. Aqui nós temos então apenas um texto que tem por interesse informar o leitor a respeito de o que é uma locução adjetiva. Observe que esse texto ele não pretende mudar a sua opinião, não pretende fazer com que você, a partir de agora, escreva textos se adequando aí a locuções adjetivas, ou também não pretende que você acabe rejeitando a locução adjetiva na sua escrita. Não é esse o interesse. O interesse é apenas de informar, de dizer o que são as locuções adjetivas. Correto? Perfeito. Então, uma vez que você sabe que neste tipo de texto nós estamos tratando aí, nós estamos trabalhando com a explicação apenas, vamos observar quais são as características desse tipo de dissertação. Para quê? Para que a gente não, por falta de informação, por equívoco, a gente não incorra em uma dissertação explicativa quando nos é exigido uma dissertação argumentativa, ou que a gente não incorra numa argumentativa quando a gente é cobrado ali uma dissertação explicativa, tá certo? Bom, quais são essas características da explicativa? Não há necessidade de convencer o leitor, ponto. Este é o primeiro, o trunfo ali, tá certo?
Se você entendeu isso, você entendeu que é uma dissertação explicativa. Se não há necessidade de convencer o leitor, nós apenas vamos expor os conhecimentos que temos a respeito daquele assunto, beleza? Quer dizer que nós não vamos expor o conhecimento numa dissertação argumentativa? Não. Quer dizer que numa dissertação argumentativa, além de expor conhecimentos, nós precisamos convencer o leitor através dos argumentos que vão ali sustentar a nossa tese, tá certo? Na dissertação explicativa, nós vamos ali utilizar uma linguagem clara e objetiva, que é uma característica da dissertação de modo geral. É um texto de fácil compreensão por diversas pessoas, também uma característica da dissertação de modo geral. Apresenta muita informação sobre um determinado assunto. Isso é um ponto importante. Na dissertação explicativa, ela vai apresentar muita informação, porque ela busca informar. Então, o desenvolvimento do texto ali vai gerar em torno dessa grande quantidade de informações acerca daquela temática que está sendo discutida, tá certo? O que vai diferir aí da dissertação argumentativa, que ela vai buscar argumentos, fundamentar, trabalhar esses argumentos no desenvolvimento, para que a dissertação ela tenha uma estrutura sólida, forte, e que consiga ali, então, mudar a opinião do leitor, tá certo? Também especifica conceitos e definições, realiza descrições de características, recorre a enumerações, comparações e contrastes para clarificar os conceitos e mostra exemplos dos assuntos abordados. Estes últimos tópicos aí vêm no intuito mesmo de agregar informações ali, agregar novos dados para que essa informação ela chegue com maior qualidade ao seu leitor, tá certo? Bom, vamos agora à dissertação argumentativa, que normalmente é o que se pede nos concursos, tá certo? A dissertação argumentativa, ela vai ter como principal característica a defesa do ponto de vista do autor sobre um determinado tema. Então, atente-se a isso. A principal característica dessa dissertação argumentativa vai ser a defesa desse ponto de vista. Então, você precisa ter um posicionamento claro sobre aquele assunto e, a partir daí, você deverá defender esse ponto de vista nas linhas que seguem. Perfeito? Isso faz com que o objetivo central desse tipo de texto ele seja o convencimento. Então, será necessário convencer o leitor a respeito dessa sua ideia, desse seu ponto de vista. Tranquilo? Bom, esse tipo de texto ele vai ser usado aí em concursos para cargos públicos, em vestibulares, em exames de seleção, empresas, enfim. Ele vai estar sempre voltado aí para esses exames. A gente vai encontrar ele com maior facilidade nessas provas. Por quê? Porque é justamente onde você percebe, através dessa escrita, a capacidade, o domínio técnico, o domínio científico do candidato ali, de todo esse conhecimento agregado ao longo dos seus anos de estudo, mas que a gente vai perceber como ele articula esse conhecimento, como ele consegue convencer a respeito daquela ideia, daquele ponto de vista que ele possui, tá certo? Pois bem, um exemplo claro aqui vai ser a gente pensar as locuções, nesse texto aqui. As locuções adjetivas, evidentemente, possuem a função de enriquecer o discurso lexical, certo? Uma afirmação, correto. A locução adjetiva, ela busca aí enriquecer esse discurso lexical. Ela busca, então, aumentar a quantidade de formas de tratarmos e de falarmos a respeito de uma mesma coisa. Perfeito. Ou seja, ao se valer dessas expressões no texto, torna-lhe mais dinâmico, mais objetivo e até mais poético. Sim, as locuções adjetivas, quando a gente pensa ali, os adjetivos de modo geral, e aí essas
locuções adjetivas também, elas vão ter este papel de agregar qualidades, de agregar características a determinados aspectos ali do texto. Então, de fato, a gente vai ter um texto mais poético, um texto mais bonito de se ler. A gente pode também ter esse texto mais dinâmico, esse texto mais objetivo. E aí, segue o texto. Neste sentido, se mostra como uma melhor escolha ante o adjetivo, visto a menor ocorrência em vícios de linguagem, como o eco, o pleonasmo e o preciosismo, por exemplo. Olha só, então aqui a gente já não está mais falando, como naquele primeiro exemplo, a respeito da locução adjetiva, como a definição, enfim, a gente, nesse texto, a gente está sendo persuadido a acreditar que as locuções adjetivas, elas são melhores, uma melhor alternativa aí, em detrimento aí do adjetivo. Então, na construção do texto é melhor usar as locuções adjetivas do que o adjetivo. Por quê? Porque, de acordo com esse ponto de vista, usando locuções adjetivas, você vai incorrer menos ali nos vícios de linguagem, que é o eco, que é quando a gente tem aquelas palavras que terminam são frases que possuem rimas dentro delas, basicamente pelas terminações. Então, adjetivo, se a gente pensa lá angelical, dependendo do que veio antes, a gente pode encontrar essa rima ali com mais facilidade. Então, nesse caso, o adjetivo ele pode propiciar esse eco. De acordo com o argumento que se espera nesse texto, defende-se que a locução adjetiva ela não vai trazer esse eco. O mesmo com o pleonasmo. O pleonasmo ele pode ocorrer ali em decorrência desse adjetivo. O texto deverá argumentar, deverá sustentar que a locução adjetiva não permite ou ocorre com menor incidência este pleonasmo e o mesmo com o preciosismo. Perceba então que neste caso existe a clara intenção de abordar um em relação ao outro, um é melhor que o outro, existe uma opinião, existe uma posição e essa posição precisará ser defendida. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque nesse caso, por exemplo, é uma opinião a respeito de locução adjetiva, que bem possivelmente se você se perguntar aí agora, você não tem uma opinião formada a respeito de locuções adjetivas, nem de adjetivos, nem de substantivos tampouco, tá certo? Só que é possível construir aí uma redação argumentativa a respeito de qualquer temática, inclusive de locuções adjetivas, se precisamos dela ou não no dia a dia, se precisamos de uma reforma que faça a abolição de locuções adjetivas ou de adjetivos ou de qualquer outro. O que eu quero mostrar com isso? Que toda temática pode e deve, nesses casos da dissertação argumentativa, fazer com que a gente tome um ponto de vista, com que a gente assuma esse ponto de vista e com que a gente defenda. A grande questão é pensar quais são os argumentos que eu vou elencar aqui para fortalecer esse meu ponto de vista, justamente para que não corra o risco de elencar argumentos que serão facilmente derrubados. Perfeito? Bom, aí as características da dissertação argumentativa. A gente vai ter esse texto, então, expressando ali uma opinião sobre um assunto. Sempre a dissertação argumentativa expressa opinião sobre um assunto. Ele vai existir, sobretudo, para persuadir e convencer o leitor. E aí, todos os outros exemplos que a gente viu da explicativa adentram aí. Claro que é importante a gente se atentar a isso. A dissertação argumentativa, ela busca exprimir uma opinião, ela busca fazer com que
o leitor ele concorde com este ponto de vista e, se possível, ele adote o nosso ponto de vista, tá certo? Então, a ideia é justamente essa, da persuasão, essa ideia de convencimento do leitor, tá ok? Pois bem, eu vou te convidar para tomar uma água, para dar uma respirada. Então você vai fazer assim, você dá uma pausa nesse vídeo. Assim que você tiver respirado, tomado sua água aí, você toma o seu caderno de volta para fazer suas anotações. Só dá um play na aula que eu vou estar te esperando aqui do outro lado, tá certo? Então também vou tomar minha água e te aguardo até daqui a pouquinho. Prontinho? Tomou sua água já? Deu aquela espreguiçada, relaxou? Maravilha! Vamos então agora adentrar aí nas exigências da banca, beleza? Qual que é a importância da gente entender quais são as exigências da banca? Justamente para que, conhecendo a banca, a gente sabe como precisará se preparar para essa prova discursiva. Perfeito? Vamos lá então. Nas exigências da banca, a gente vai ter lá no item 10.3.1 dizendo: somente poderá participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 10.2.4 e for classificado na prova objetiva de múltipla escolha até o limite disposto na tabela abaixo, além de não ter sido eliminado por outros critérios estabelecidos nesse edital. Então, só serão corrigidas aí as provas discursivas daqueles candidatos que tiverem sido classificados dentro das vagas ali previstas no edital. Por que é importante a gente se atentar a isso? Porque normalmente no concurso todo mundo corre para estudar redação e todo mundo quer dicas e todo mundo quer temas e existe aquele alvoroço todo pela redação. Só que os concorrentes ali, os concurseiros, esquecem que antes de mais nada eles precisam ser aprovados na prova objetiva, de conteúdos político-pedagógicos, de conteúdos específicos, enfim. E acaba não se dedicando tanto a estes assuntos, a estes temas, a estes conteúdos. E acontece que, em alguns casos, a pessoa não é aprovada nessa primeira etapa, nessa primeira fase de seleção, e aí a dissertação que ela tanto estudou, a redação que ela tanto planejou, acaba nem sendo corrigida porque ela já foi eliminada anteriormente. Então, de igual modo que vocês estarão dando atenção à redação, peço também que vocês tenham atenção aos demais conteúdos, tá certo? Para que essa prova discursiva ela venha a ser corrigida, ok? No item 10.3.2 diz: a prova discursiva será composta por 2 questões teóricas de conhecimentos específicos para cada cargo, conforme as temáticas abaixo. Vamos ver. Perdão. O cargo aí de professor para educação infantil. Atentem-se a isso. Temáticas: leitura e escrita da educação infantil. O brincar como eixo do trabalho pedagógico na educação infantil. E a indissociabilidade entre o cuidar e o educar na educação infantil. Vamos nos atentar a uma coisa. Se você vai concorrer para o cargo de professor da educação infantil, de educador infantil, é muito importante que desde já você comece a ler sobre essas 3 temáticas. Ah, mas como eu vou ler sobre? Pega exatamente como está escrito aqui no edital, tá certo? E joga lá no navegador do seu computador, do seu smartphone, do seu telefone. E você vai ter lá no seu buscador vários textos relacionados a respeito dessa temática. Você vai ter artigos científicos, artigos de revista, vai ter blogs, e você vai começar a ler sobre.
toda vez que você ler sobre, ainda que seja uma página por dia, não precisa ser exaustivo, você vai anotar os argumentos que você acha importante a respeito dessa temática. Para que isso? Para que você tenha uma bagagem, para que você já tenha ali coisas sobre o que pensar, para que você possa colocar em prática na hora de escrever. E isso vai te ajudar justamente para quando chegar lá na prova discursiva você já ter algo ali para tratar a respeito. O mesmo vale aí para professor municipal de primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental e para bibliotecário escolar. O professor municipal de primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental precisa trabalhar leitura e escrita dos anos iniciais do ensino fundamental e ter também o conhecimento a respeito de alfabetização na perspectiva do letramento e numeramento. O bibliotecário escolar precisa estar atento à biblioteca escolar como espaço de construção do conhecimento e de formação de leitores. Já os professores de educação física, geografia, língua estrangeira e matemática, as temáticas são voltadas aí para o programa da prova de conhecimentos específicos dos respectivos cargos aí que está no anexo 2 do edital. Enquanto para esses 3 primeiros cargos eles trazem temáticas bem pontuais ali, para os demais professores será mesmo voltado a respeito do estará ali de acordo com os conhecimentos específicos das respectivas áreas, tá certo? Desculpa. Retomando aqui, as exigências da banca, a gente vai ter no item 10.3.3, a correção da prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será realizada por uma banca corretora, conforme os aspectos mencionados na tabela abaixo, cuja pontuação máxima será de 30 pontos para cada questão, totalizando 60 pontos. O candidato ele deverá obter 50% ou mais do total da pontuação prevista para cada questão da prova discursiva para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste edital. Ou seja, no mínimo 15 pontos ali em cada questão para que vocês possam seguir adiante, tá certo? Nós temos aqui os aspectos, a descrição e a pontuação máxima. No aspecto aí nós temos o conhecimento técnico-científico sobre a matéria, a descrição, o que se espera desse candidato é que o candidato ele deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto, desse tema abordado pela questão, demonstrando então domínio técnico e científico. A pontuação desse item é a que mais pesa, tá certo? Ela vale 10 pontos. O atendimento ao tema proposto na questão, ele vai valer 7 pontos e espera do candidato aí a resposta elaborada que deve ser concernente ao tema proposto pela questão discursiva. Ou seja, você deve escrever acerca daquilo que o tema pede, você não deve fugir ao tema, o que também é muito óbvio para a gente, correto? Daí, a clareza na argumentação, o senso crítico em relação ao tema proposto na questão. Aí nós vamos em direção à dissertação argumentativa. Porque nós vamos ver que neste item vai dizer que a argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela questão discursiva. Atentem-se a isso. Ao que parece, as questões serão argumentativas, embora o edital ele não traga isso em outro ponto, diz apenas de uma prova discursiva. Uma prova discursiva ela pode sim ser explicativa, mas aparentemente ela caminha aí no sentido de ser uma prova argumentativa. Então, estaremos trabalhando aí na próxima aula também, já voltado para essa dissertação argumentativa, para as redações argumentativas de modo geral, e aí vocês já estejam atentos a isso.
Utilização adequada da língua portuguesa. Bom, não precisamos entrar nisso porque é o mínimo que se espera na escrita de um texto, correto? Bom, o total de pontos, então, para cada questão são 30 pontos. E assim caminhamos para o item 10.3.6. O candidato ele disporá de, no mínimo, 10 linhas e, no máximo, 15 linhas para elaborar a resposta de cada questão teórica, sendo desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida para elaboração. Estejam muitíssimo atentos a isso, tá certo? Vocês devem escrever, no mínimo, 10 linhas daquele espaço reservado para a sua redação e, no máximo, 15 linhas. Qual que é o ideal aí? O ideal é ficar entre 10 e 15, tá certo? Busque ali algo entre 12, 14 linhas, que vocês vão conseguir sair bem. Por quê? Porque se vocês tentam escrever apenas essas 10 linhas, é possível que vocês não consigam dar conta de desenvolver todo esse raciocínio justamente com esse receio, essa preguiça, vamos dizer assim, de escrever um pouco mais, de alongar um pouco mais aquela ideia, aquele argumento, aquela informação, aquele conceito ali que era necessário. Agora também, se você escreve, começa a escrever como se não houvesse um amanhã, você vai ultrapassar essas 15 linhas e depois voltar reduzindo esse texto vai lhe tomar muito tempo. Além de ser um tanto cansativo, porque a gente começa a achar que está faltando alguma coisa, que aquela parte não poderia ser tirada, e a gente vai criando todo esse apego e no final das contas a gente acaba enviando um texto com 17, 18 linhas. Então, tentem escrever, coloquem na cabeça, estipulem e falem, 13 linhas. Não é tão pequeno, não é tão grande, e se faltar, se eu não chegar nas 13 linhas, ainda vai estar dentro dos 10, se eu passar um pouquinho, está dentro dos 15. Beleza? Sabendo aí que vocês não podem escrever nem menos, nem mais, justamente com o risco de perder ponto. Tá certo? O item 10.3.8 vai dizer que nenhuma das folhas de textos definitivos da prova discursiva poderá ser assinada, rubricada ou conter em outro local que não o apropriado qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Atenção a isso, gente. É de extrema importância que vocês estejam atentos. É normal no final da prova o aluno, o estudante, o concurseiro, pegar a caneta, pega o lápis e aí fica passando ela por sobre a prova. Fica brincando de apoiar, enfim, qualquer um desses pontos aí. Se isso acontece, eles podem eliminar você. Eles podem, então, tirar a sua prova e podem te eliminar do concurso, alegando que você está tentando identificar essa prova para que um possível corretor saiba que ela é sua. Cuidado com isso, tá certo? E aí, o item 10.3.11 vai dizer: o candidato ele terá sua prova discursiva avaliada com nota 0. Em quais casos? No caso de não atender o tema proposto e ao conteúdo avaliado. Também no caso de manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste edital. Atenção a isso. Manuscrever em letra ilegível. A gente vai falar disso mais adiante. Mas é de extrema importância que vocês estejam atentos a essa letra ilegível, tá certo? Já comecem aí a estarem atentos sobre, porque uma letra ilegível automaticamente é uma letra que o corretor não dedicará tanto tempo tentando decifrar o que você escreveu. Logo, ele vai olhar e talvez ele não consiga identificar o que está escrito ali, automaticamente não vai constar no padrão de resposta e você vai perder ponto por isso. Então atente-se
se a sua letra ela está legível, tá certo? Se a sua letra é ou não legível. Muita atenção a isso. No item C, apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor. Então, se você tem um texto ali que está com a organização falha, a gente vai falar disso na próxima aula, ou ainda que atente contra o pudor, você também será eliminado. D. Redigir seu texto a lápis ou a tinta de cor diferente de azul ou preta. Qualquer outra cor que não seja azul ou preta, mesmo que seja com caneta esferográfica, é passível dessa eliminação, tá certo? E aí, por isso, evitem levar no dia caneta que não seja azul ou preta, justamente para que não ocorra nenhum equívoco na hora de pegar essas canetas dentro do estojo e acabar marcando com a caneta errada. Não apresentar as questões redigidas na folha da versão definitiva ou entregá-las em branco ou desenvolvê-las com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens. Então, olha só, sabe quando a gente tenta ganhar aquele espacinho ali, meio que saltando uma linha, então você escreve na linha de cima, pula a linha do meio, escreve na linha de baixo. E você vai comendo essas linhas, e se você tem um espaço que é para 30 linhas, são 30 linhas escritas, você acaba saltando sempre uma, você só escreve 15. E você fala, eu não continuo escrevendo porque faltou espaço, e o edital diz que se eu escrevesse fora do espaço não seria validado. Nesse caso, então, é passivo dessa nota 0, tá certo? O mesmo ocorre aí se você soltar espaço entre essas palavras, espaço excessivo entre essas palavras, parecendo que você justificou o texto no computador, tá certo? Nesse caso aí também é passível de nota 0. O mesmo ocorre com espaçamento entre parágrafos, então soltar linha entre um parágrafo e outro, ou ainda na margem, no início do parágrafo, você soltar um espaço absurdo ali, tá certo? Em qualquer um desses casos que você tentar escrever menos, se valendo desses espaçamentos que você pode encontrar no texto, é passível de uma nota 0. E eles voltam a reforçar aí a letra ilegível. Então atente-se a como está a sua letra. Opa, desculpa. O item F, ele vai tratar aí de apresentar a identificação em local indevido de qualquer natureza, nome parcial, nome completo, outro nome, qualquer número, letra, sinal, desenho, código, enfim. Qualquer marcação que exista na prova. Lembra de quando eu comentei agora há pouco sobre bater o lápis em cima, bater a caneta, enfim. Qualquer situação dessa. Fazer uma estrelinha na última folha. Não. Qualquer uma dessas situações pode ser interpretada como você está marcando essa prova para que um corretor a identifique e a avalie com uma nota melhor. Por isso, evite qualquer forma aí de marcação nas suas folhas, tanto da prova discursiva como mesmo na prova de conhecimentos específicos e político-pedagógicos, tá certo? Bem, vamos adentrar aqui algumas dicas, como já acabei mostrando para vocês aí de antemão. Trouxe algumas dicas, mas são dicas aí para que vocês possam se atentar, para que vocês comecem então a prestar atenção. Se a sua letra ela está facilmente legível, e aí como que a gente vai saber disso? Ela é facilmente legível para desconhecidos? Por quê? Porque é muito fácil você entender a sua letra. É fácil que pessoas que convivem com você, ou um professor que te acompanha há algum tempo já, enfim, essas pessoas mais próximas, elas entendam a sua letra, porque elas já aprenderam como é a sua grafia. Então, entendem que um T ele é escrito de determinada forma, que um R ele tem uma perninha assim, que seu M
é diferente e aí ela acaba sabendo que você está escrevendo por essa intuição. Mas e uma pessoa que não te conhece? Ela consegue ler? Ela tem essa facilidade para ler? Se não, e aí você consegue fazer isso pedindo qualquer pessoa que não é tão próxima de você para ler, dois, três linhas que você escrever, duas, três orações, frases que você escreva ali, você consegue pedir para que essa pessoa leia e ela vai te dizer se conseguiu ler com facilidade ou não. Se a resposta for sim, tá ótimo. Se a resposta for não, tá na hora de pensar em como melhorar essa grafia, essa, essa escrita. Bem possivelmente, você vai precisar treinar essa escrita, claro, mas você vai ter que pensar em outras formas de, por exemplo, partir para a letra de forma, caso você escreva com letra cursiva, porque a letra de forma acaba sendo aí mais fácil da gente fazer esses desenhos das letras sem que a gente erre tanto. A letra cursiva, por exigir exigir mais curvas e tal, acaba sendo, na maior parte das vezes, mais ilegível. Então, se você está tendo problema com a letra cursiva, tenta a letra de forma e aí vai se adaptando. Se você está tendo pouco problema com isso, é só consertar a letra que está dando esses problemas aí, que talvez elas você percebe que a pessoa tem mais dificuldade de ler e começar a adaptar isso, tá certo? Então se atente se a sua letra ela está legível. Qual o seu conhecimento sobre os temas relacionados ao cargo que pretende concorrer? Lembra quando a gente falou sobre os temas, as temáticas ali que serão cobrados nas provas discursivas? Pois é, como estão esses conhecimentos a respeito daqueles temas? Você vai concorrer para bibliotecário, vai concorrer para educador infantil, para professor de educação física, de geografia, para quê? Você pretende prestar esse concurso para qual cargo? Uma vez que você sabe qual o cargo que você pretende prestar concurso, é importante que você saiba se os seus conhecimentos eles estão atualizados, você domina aquele assunto lá, aquela temática, porque a prova discursiva vai ser em cima disso. Então, esteja atento. E por fim, se você tem domínio da norma culta, uma vez que essa é a norma padrão a ser utilizada nessa redação dessa prova discursiva ao longo dessas 10 a 15 linhas, tá certo? Se você perceber que algum desses três aspectos aí não está mandando tão bem, já é hora de começar a se dedicar, a se atentar a isso, tá certo? Bom, de modo geral, foi essa a nossa aula de hoje. E aí, na nossa próxima aula falaremos dos textos aí dissertativos argumentativos, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Caso vocês tenham achado algo na aula aí interessante, tenham interesse, retornem lá. Se vocês não entenderam, assistam mais uma vez, façam suas anotações, tá certo? E a partir de agora é o momento de começar a leitura destes textos, dessas temáticas, justamente no intuito de enriquecer ainda mais o seu conhecimento a respeito, para que a gente possa elaborar provas discursivas mais adiante, com o domínio necessário, com a letra legível, tal qual se espera. E aí, a respeito da argumentação, a gente trabalhará no nosso próximo encontro, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui, fique bem.